1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 Alô Leute, esse é o Alemanha Cast, um podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Vermelho. Guten Tag, aqui é o Charles. Vamos ajudar nossos novos colegas imigrantes. Então, finalmente hoje o podcast sobre como obter o Blue Card. Recebemos muitas mensagens dos nossos ouvintes em relação às dúvidas, como proceder, os documentos, como é que faz, o que tem que ser feito, qual a ordem para fazer o Blue Card. Então hoje decidimos gravar o 4º episódio do Alemanha Cast falando exclusivamente sobre o Blue Card. Só lembrando o pessoal aí para acessar o nosso site alemanhacast.com.br, nosso e-mail podcast@alemanhacast.com.br, nosso iTunes, por favor, dá o joinha lá, nossas redes sociais alemanhacast, Instagram, Facebook e deixar o seu comentário no site. Vamos para a pauta, Charles? Vamos ao Blue Card. Como obter o Blue Card? Sim, amigos, a novela, esse tal de Blaue Karte, ou cartão azul, ou Blue Card, depende do seu país, do seu idioma, ele gera muitas dúvidas, muita informação, muitos detalhes, e hoje a gente quer ajudar vocês aí a desmistificar, tirar um pouco dessa pesadelo azul. Afinal de contas, o que é o Blue Card? Bom, o Blue Card é uma modalidade de visto válida em alguns países da União Europeia, dentre os quais a Alemanha. O Blue Card surgiu a partir de uma diretiva da União Europeia de 2009, que permite que os trabalhadores qualificados possam ter a permissão de residência e trabalho dentro dos países que fazem parte desse bloco do Blue Card. A Alemanha finalizou as alterações em sua legislação em 2012 e a partir de então começou a emitir esse visto. Em linhas gerais, esse visto é tido como, vamos dizer assim, o Blue Card seria um Green Card americano, uma permissão que você tem de residir e trabalhar no país. A Alemanha é um dos países que mais emite Blue Card na União Europeia, também pelo fato de ter uma economia forte, e além disso foi um dos primeiros países a mudar a sua legislação interna para possibilitar a emissão desse tipo de visto, né? Anteriormente o processo era um pouco mais burocrático e era diferente, e o Blue Card, vamos dizer assim, padronizou as coisas e facilitou a entrada desses profissionais altamente qualificados dentro da Alemanha e dos países que também aceitam o Blue Card. Exato, o Blue Card funciona basicamente como seria um bypass, me ajuda Vermelho a traduzir isso, mas basicamente significa que em vez de passar por vários procedimentos que exigem uma aprovação ou avaliação de alguém, quando se encaixa dentro desses parâmetros, né, nesses requisitos, a pessoa já está pré-aprovada, né? Essa que é a ideia geral do Blue Card, facilitar esse processo de trazer profissionais qualificados. Quem pode aplicar para o Blue Card? Quem pode aplicar para o Blue Card são trabalhadores e acadêmicos altamente qualificados de países não pertencentes à União Europeia. Podem solicitar o cartão azul. No caso, por exemplo, a gente que é brasileiro, que o Brasil não tem acordo trabalhista para emissão de vistos com a Alemanha, o processo é feito através do Blue Card. Por exemplo, eu sei que, vou falar da Austrália novamente, que eu morei lá. Na Austrália ela tem acordo com alguns países, por exemplo, com o Japão. Se você é japonês, você consegue pegar um working holiday, alguma coisa assim, um tipo de visto específico que te permite ficar 1 ou 2 anos na Austrália trabalhando. Então é um processo mais fácil. Só por você ter essa cidadania, esses dois países têm esse acordo e fica mais fácil. Por exemplo, para nós, eu acho que na América do Sul como um todo, nenhum país tem acordo com a Alemanha. Então você precisa ter um visto específico para poder trabalhar aqui, né? Coreia do Sul tem um acordo com a Alemanha ou com a Europa no geral. Pra gente seria o nosso equivalente talvez ao Mercosul, né? Então alguns países têm essa facilidade, mas no caso a gente brasileiro não. Então a gente tem que ter, ou você tem um passaporte europeu, que daí você entra como europeu mesmo, ou senão você precisa um visto, o Blue Card, por exemplo, para poder trabalhar na Alemanha, né? Mas então, quais são os pré-requisitos para ter o Blue Card? O Blue Card exige algumas coisas como um contrato de trabalho na área qualificada. É necessário que fique claro que o salário bruto anual é de pelo menos 50.800 euros, ou seja, 4.264 euros brutos por mês. Ou um salário bruto anual de 39.624 euros, ou 3.302 euros por mês bruto,
que é para alguns setores que possuem escassez. No caso, a área de tecnologia é uma delas. O segundo requisito é o diploma universitário alemão ou um diploma universitário estrangeiro que é aceito, ou um equivalente a um alemão. A gente vai entrar em mais detalhes como é que isso funciona depois, mas basicamente isso significa que ou você estudou na Alemanha, ou você se formou no Brasil, né, no nosso caso aqui, você precisa fazer esse reconhecimento perante o governo alemão do que a tua graduação equivale aqui, né, porque é um pouquinho diferente o sistema de ensino alemão e brasileiro. A questão de também de ser fluente no idioma não é necessário, normalmente você consegue escrever no documento em inglês, mas isso tem algumas pegadinhas, tem certas coisas aqui que você tem que realmente fazer a tradução juramentada dos documentos, não adianta escrever em inglês. A única coisa que, na minha experiência, eu consegui escrever e mandar em inglês foi o meu currículo para a minha vaga de emprego. Mas no mais foi totalmente, né, tudo em alemão. É, claro que depois que, como a gente já comentou aí do episódio anterior sobre receber a proposta de emprego, se você já conversou com a empresa, então já está alinhado, ou você fez tudo em alemão, ou a empresa tem o idioma inglês, né? Então também não tem muito sentido eles querer cobrar teu conhecimento no idioma alemão. Normalmente a regra que se assume é que quando você aplica para uma vaga que está em alemão, né, você vai enviar um currículo em alemão. E quando você vê uma vaga em inglês, mesmo que a empresa seja alemã, você pode enviar em inglês. É meio que, né, fica se subentendido. Então, se você mandou em alemão, ok, eles talvez podem te cobrar isso, né? Caso contrário, não tem problema nenhum. Normalmente você mandar em inglês. Sim, sim. Mas, pessoal, não acho que sem saber nada de alemão tu vai sobreviver, né? Tem várias coisas que você vai ter que se virar no alemão aí com a burocracia toda da Alemanha. Eu quero ver você falar já de cara como é que é o aeroporto. Chegando no aeroporto, fala Flughafen. Provavelmente algum ouvinte aí já viu aquele meme que tem por aí. Várias pessoas de vários países do mundo falando como é que é aeroporto em alemão, né? Então vem um britânico e fala airport. Vem o espanhol fala aeroporto. Vem o brasileiro e fala aeroporto. Vem o alemão e fala Flughafen. Flughafen, né? Quase igual, gente. Ou seja, é bom saber o básico, né? Sempre ajuda. Para requisitos são esses, né? Então, contrato de trabalho, diploma universitário alemão ou um equivalente. No caso, o seu salário bruto seja a partir de 58.800 ou 39.624 no caso dessas profissões em escassez. Muito bem, Vermelho. E quais são os próximos passos a partir do momento que eu contemplo os pré-requisitos? O visto em si funciona em duas partes. Primeiramente, é necessário você aplicar para o visto no Brasil, diretamente no consulado alemão, que vai limitar o visto por uma validade de 3 meses. E uma vez em solo alemão, você termina o processo, tem o visto final aqui na Alemanha. E primeiro você tem que juntar toda a papelada, ir no consulado alemão, na embaixada alemã, e depois uma vez na Alemanha, você se registra aqui na prefeitura e termina o processo. Para facilitar a explicação de como fazer o Blue Card, a gente dividiu o processo em 6 fases. Essa questão das 6 fases não são necessariamente todas sequenciais. Algumas podem ser executadas em paralelo, uma parte delas, mas para facilitar o entendimento a gente acabou dividindo em 6 fases. A fase 1 é juntando os papéis, a papelada necessária para o visto. A fase 2 é a tradução e apostilamento. A fase 3 é o preenchimento dos formulários necessários para o consulado. A fase 4 é o agendamento da entrevista no consulado, a fase 5 é a entrevista no consulado em si, e a fase 6 só aguardar chegar o visto e correr para o abraço. Agora a gente vai entrar em detalhe em cada uma delas, explicando o que cada uma dessas fases quer dizer, o que tem que ser feito e quais os cuidados em cada uma delas. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fase 1, juntando a papelada. No caso do aplicante, né, de você que conseguiu o trabalho aqui, né, você vai ter que apresentar passaporte, né, no mínimo de 1 ano de validade, né, bem importante. Você, se tiver para vencer, vai lá e faça um passaporte novo agora, ainda mais no Brasil, agora que são 10 anos validado o passaporte. Se tiver por 1 ano aí, sei lá, 6 meses pra vencer, vai lá e faz um novo, bonitinho, depois não tem que correr atrás disso aqui. 2 fotos biométricas. Mas, Charles, o que são fotos biométricas? É uma foto do teu dedo? Quantos fotos?
Não, gente, as fotos biométricas elas são equivalentes às fotos 3x4 brasileiras, mas elas têm um tamanho, uma pequena diferença, que são 35 por 45 milímetros, ou seja, 3,5 por 4,5. A foto tem que ter uma face neutra e fundo claro, e você tem que estar olhando diretamente para a câmera. O alemão não sorri nem na foto, né? Mas enfim. A gente pode fazer um dia uma sessão mostrando as fotos de currículo alemães. Eu acho isso excelente aqui. Só um parênteses. Só um parênteses aí em relação às fotos biométricas, um adendo. É que eu verifiquei no site da embaixada que tem lá um PDF que mostra como é a foto biométrica certa. Então eles têm vários exemplos da pessoa olhando pro lado, com o cabelo na cara, algumas coisas assim que não pode. Então lá tem como qualquer coisa na Alemanha tem uma regra específica, então lá tem a regra de como tem que ser as fotos biométricas. A gente pode procurar esse link e colocar no post pra vocês. Né? Exato. Tem inclusive umas traduções literais que eu achei demais. Não sei se você lembra que tinha um bebê, tava lá, head's too big. Foi ser coitada da criança. Mas eles quis dizer não colocar a câmera tão perto, né? Mas enfim, sim, você vê, gente, que o alemão também tem problemas com o inglês, não é só a gente no Brasil, não. Não. Só um ponto, né, adicionando também, gente, que aqui eu falei do passaporte, quando você chega no consulado, você tem, eles chamam de 2 jogos, né? Então você normalmente vai ser tudo de 2 em 2. Aqui seria 2 cópias do passaporte, assim como a gente falou das 2 fotos biométricas. Porque isso você vai manter separado. Pelo que eu imagino, um processo deve ficar com eles e uma cópia, no consulado, embaixada, e uma outra cópia enviada para a Alemanha. Então é importante ter esses 2 jogos separados, tá? Então toda essa parte aqui de papelada sempre tenha 2, né? Uma cópia para você, uma cópia como se fosse para o consulado, e uma cópia que vai ser enviada do consulado para a Alemanha. Então, um adendo aí em relação às fotos, a gente comentou 2 fotos biométricas, mas aproveita já que você vai fazer essas fotos no Brasil e faz umas 10 fotos já, porque aqui é o padrão alemão de fotos, né? Então, assim, para o seu cartão do plano de saúde você vai precisar dessa foto, para sua carteira de motorista você vai precisar dessa foto. Eu acho que até na empresa eu entreguei uma foto dessa para usar o cartão, para fazer o meu cartão, meu crachá, na empresa também utilizaram o mesmo tamanho. Então, aproveita já, vai lá e manda tirar umas 10 cópias da foto e pronto. O próximo item, né, seria tirar um screenshot ou print screen da Anabin, que seria o equivalente do MEC no Brasil, faz o reconhecimento do diploma e universidade aqui na Alemanha. Você pode fazer isso diretamente através do site deles, que é o anabin.kmk.org. E também, né, precisa de 2 cópias para isso. Só em linhas gerais, ele seria só fazer a equivalência mesmo do curso estrangeiro com o curso alemão, né, para eles ter essa base, como a gente falou lá, dos pré-requisitos pro Blue Card. Então, a partir desse órgão, eles conseguem validar se a universidade que você está aplicando o Blue Card é reconhecida aqui na Alemanha ou não. Não se preocupe se no site da Anabin não esteja o seu curso ou a universidade que você estudou no Brasil, porque lá você consegue aplicar direto no site da Anabin, tem um processo lá que você consegue validar e fazer a equivalência do seu curso com um curso alemão. Então, talvez tenha que ficar atento a isso, que pode ser que leve um pouco mais de tempo no seu caso, se você não tiver, se o seu curso da universidade não estiver lá no site. O site está em alemão, para quem não sabe, pegar uma ajuda aí de um translator ou de alguém que entenda. E no meu caso, eu fiquei em dúvida nisso quando foi tirar esses 2 prints, que eu não sabia se era necessário somente o curso ou a universidade. Eu tirei o print dos 2, né? Eu levei, no caso, o screenshot do nome do curso que eu fiz e da universidade que eu estudei. Eu também tive algo similar, né? Eu até teve um pequeno problema no meu caso, que a universidade estava sendo descredenciada do site ali. E aí, porque eles trocaram o nome, né? Então, o que eu fiz? Eu levei 3 nomes diferentes da universidade falando, isso aqui é tudo a mesma, né? Porque, no caso, como eu tive que sair né, da cidade onde eu morava até Porto Alegre, que era relativamente longe, eu preferi ficar do lado precavido, né? Levar coisa a mais do que chegar lá e ainda faltar alguma coisa. Então, é bom, no caso, até o Vermelho comentou sobre a questão de não instalar, você tem que aplicar isso antes. Você talvez vai ter que mandar isso em alemão também, tá? Porque o site tá todo em alemão, então eu suponho que se você mandar em inglês, talvez, né, não vão levar para frente esse teu processo.
Então é bom, talvez uma das primeiras coisas a olhar, antes até mesmo de procurar um trabalho, já ver se a tua universidade está lá e pedir para fazer essa equivalência, né, caso a universidade não esteja lá. Eu acho legal até se durante, sei lá, a negociação do contrato de trabalho, a questão salarial, se você tiver esse feeling de que pode ser que vá dar certo, eu acho que já vale acessar o site e ver se a sua universidade está lá. Porque se não estiver, com certeza, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas teve um colega nosso que a faculdade dele não estava lá, ele teve que aplicar e teve mais esse trâmite, né? Então a vinda dele para a Alemanha acabou atrasando um pouco por conta disso. Além disso, é necessário também o contrato de trabalho original assinado por você e pelo empregador. Bom, contrato de trabalho original às vezes não chega a tempo no Brasil, né? No meu caso, eles mandaram o contrato para mim, o documento do Word, o PDF, não lembro o que era. Eu assinei, escaneei, mandei de volta para a Alemanha. Eles assinaram, os responsáveis da empresa assinaram, escanearam e mandaram para mim a cópia escaneada. Eu imprimi e levei isso, mas também eles despacharam pelo correio o original. Só que acabou não chegando a tempo, né? Nosso queridíssimo Correio do Brasil é muito ágil, né? Acabou não chegando a tempo para mim lá no Brasil, então eu fui com essa cópia, mas no caso era a cópia já assinada pelo empregador, né? Então, para mim nesse caso resolveu, né? São necessárias 2 cópias desse contrato e é necessário ter o contrato, constar no contrato o valor do salário anual e a validade do contrato, se tiver, né? Tem contratos que não tem data final, né? No caso, por exemplo, o meu, acho que o teu também, né, Charles? Exato, o meu, os nossos contratos são, não tem limite. Mas enfim, é bom se atentar a esse detalhe também. E outra coisa que eu só vou adicionar também serve uma carta convite, né? A carta convite de trabalho, dizendo que você tem uma proposta. Isso eles também aceitam como comprovante de trabalho. E a minha história em relação a essa questão do contrato, o meu sequer chegou, né? Não então chegou? Eu fiz a mesma coisa. Nem chegou, meu nem chegou perto. O meu chegou na semana que eu tava vindo. Não, o meu nem veio. Então, o que eu fiz? Foi basicamente a mesma coisa. Eu imprimi com a assinatura do pessoal, né? E assinei, escaneei de volta. Enfim, o consulado aceitou, né? Acho que no Brasil seria um pouco diferente. Não foi o primeiro que aconteceu. Falando no Brasil, não sei se aceitaria. Antes eu ia passar a pedir um cartório, né? Mas enfim... ali no consulado não deu problema nenhum, eles só perguntaram, eles podem, inclusive no requerimento ali que você pede o teu visto, você vai passar o contato da empresa, né? Então provavelmente eles entram em contato com a empresa também por garantia. Então, gente, não se preocupe tanto com isso. O importante é ter pelo menos o documento, né? Alguma coisa que comprove que você tem um trabalho na Alemanha. E aí o resto, claro, se tiver dúvidas, vão te ligar, vão te mandar e-mail ou vão falar diretamente com a empresa. Um outro item é o formulário de requerimento de concessão de uma autorização de residência, né? São 2 cópias, basicamente esse documento ele é só para você... É que uma coisa é você ter o visto de trabalho e outra é você ter um visto de residência, né? A gente vai entrar também em mais detalhes mais à frente. Além disso tem a declaração dos termos do artigo 55 do parágrafo 2 da Lei Alemã de Permanência, 2 cópias. Bom, esse é uma declaração lá que você tem que assinar, que também está no site do consulado. Você tem que imprimir, assinar 2 cópias dessa declaração dos termos do artigo 55 do parágrafo 2 da Lei de Permanência Alemã. Não tem muito o que falar sobre isso. Esse formulário da Lei de Permanência Alemã basicamente só é um termo dizendo que você... todas as informações que você está passando são verdadeiras e que você entende que as leis... daqui vão se aplicar a você. É basicamente, como a gente fala na parte de tecnologia, nosso aceitar e instalar, né? Quando você vai instalar um novo programa, você só aceita os termos. Se você não concordar com isso, daí infelizmente seu visto provavelmente não vai sair. Mas enfim, não tem mistério, gente. Próximo item, currículo vitae, descrevendo a formação e a experiência profissionais, né? Certificados e diplomas. Aqui basicamente você pode levar o mesmo currículo que você utilizou na sua entrevista. Porém, no meu caso, não sei no caso do vermelho, me pediram para adaptar um pouco depois que eu já tinha enviado o currículo, né, para eles completo. No caso para aprovação do governo alemão, me pediram para fazer uma versão bem resumida. E aí, eu não sei no teu caso, vermelho, como é que foi isso para ti? Não, eu utilizei o currículo normal mesmo, que eu sempre utilizei. Não me pediram nada. Eu estava em inglês também, a versão dele era a versão em inglês.
mas não me pediram nada. Na verdade, meu currículo não era eu costumo não estar tão detalhado assim, né? Então acredito que tinha umas 3 páginas, não sei. Então, pra mim não pediram nada, não. Não, isso é bom, mas o que eu fiz basicamente foi fazer uma planilha de Excel no meu currículo, né? Eu peguei e resumi muita coisa, mas talvez isso é uma dica válida também, porque isso, aparentemente, pelo que eu ouvi da empresa que me ajudou na mudança, isso facilita a agilidade de aprovação aqui do visto. Mas enfim, isso, né, não dá pra afirmar, mas só foi uma pequena mudança que eu tive que fazer no meu caso. Além disso, a gente tem que ter também um seguro-saúde com cobertura mínima de 30 mil euros ou 50 mil dólares, com validade a partir do primeiro dia previsto para a chegada da Alemanha no período de 90 dias, ou seja, do dia que você pretende vir na Alemanha tem que ser válido mais 90 dias, né, mais 3 meses. Esse detalhe aqui, apesar de estar escrito lá no site da embaixada, você não precisa chegar lá na entrevista do consulado já com esse seguro-saúde feito. Na verdade, isso é uma requisição para você mostrar, talvez aqui na Alemanha, no aeroporto, eu não tive que mostrar isso nada para ninguém, mas pelo fato de você ter que concluir o processo do seu Blue Card aqui na Alemanha, durante algumas semanas ou durante um certo tempo você vai estar sem cobertura do plano de saúde local aqui, né? Então, no caso, eles pedem esse seguro para caso você fique doente ou você tenha algum problema, esse seguro ser acionado, né? Esse seguro, para quem já viajou para fora do Brasil, talvez Estados Unidos ou Europa, isso é o mesmo seguro viagem que a gente tem que fazer, porque isso é uma exigência do Tratado de Schengen, né? Então, a mesma coisa quando o europeu vem para o Brasil, ele tem que ter esse seguro-saúde, porque como você não tem, entre aspas, você não é um residente e teoricamente não paga imposto ali, né? Então considera-se que você tem que ter a sua própria cobertura. Então, assim, normalmente ninguém pede, mas obviamente se pedirem na hora que você chegar aqui no aeroporto e você não ter isso, você corre o risco de ser deportado. Não sei se chega nesse extremo, mas assim... Então, o que eu fiz aqui, eu peguei 1 mês de seguro viagem, o seguro saúde, paguei para isso. Terminei aqui a parte do meu contrato de trabalho, né? Fiz toda a parte burocrática daqui e me filiei ao que seria um equivalente do plano de saúde que a gente tem no Brasil. É um pouquinho diferente, mas basicamente uma vez que você se afilia a isso, você não precisa mais ter um seguro saúde, né? Porque aí você passa a estar coberto por essa empresa, no caso. Isso, por essa empresa, exato. Só concluindo em relação ao seguro-saúde, você não precisa ter ele em mãos na hora de aplicar para o visto, na hora de fazer a entrevista lá no consulado, mas depois você vai ter que fatalmente contratá-lo, porque é necessário aqui na Alemanha para você estar coberto caso precise de um auxílio durante esse período que você não está afiliado a nenhum plano de saúde. Então, resumindo aí tudo que a gente falou, são passaporte original em 2 cópias, 2 fotos biométricas, a gente deu a dica para você levar mais algumas, o screenshot da Anabim com o seu curso de formação universitária, 2 cópias também, o contrato de trabalho assinado por você e por empregador, 2 cópias, o formulário de concessão de autorização de residência preenchido, também 2 cópias, declaração dos termos do artigo 55, parágrafo 2 da Lei de Permanência da Alemanha, 2 cópias, seu currículo, também 2 cópias, e o seguro viagem que vai ser contratado depois. Mais alguma coisa a adicionar em relação a isso, Charles? Acredito que não, é só realmente conferir tudo, né, certinho, né, ver que você está com todas essas coisas na mão e, né, marcar a sua entrevista no consulado. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dando sequência à fase 1 do Blue Card, se você for levar a sua esposa ou você vai levar o seu marido junto, é necessário que ele também ou ela aplique para a reunião familiar, que é um visto que você fica agregado ao portador do Blue Card. Basicamente, o agregado vai junto contigo porque você tem o Blue Card. Ele é um processo, até certo ponto, bem semelhante ao aplicante em si. Tem alguns documentos que são diferentes e a gente vai entrar agora em mais detalhes. Bom, basicamente a gente dividiu aqui em 2 partes para ficar mais fácil. Tem uma parte das coisas que são iguais, a mesmos documentos necessários do portador do Blue Card, e as partes que são diferentes no caso, né?
O que é igual? O passaporte, também, original 2 cópias, as fotos biométricas, 2 fotos biométricas. Também é necessário o formulário de requerimento de concessão de uma autorização de residência na Alemanha, 2 cópias também. A declaração dos termos do artigo 55 do parágrafo 2 da Lei de Permanência Alemã, também 2 cópias. E o seguro viagem, que também é necessário contratar só depois, não é necessário levar na entrevista do consulado. O visto pode ser solicitado não necessariamente já antes de vir para cá. O cônjuge pode pode aplicar depois, entrar com visto de turista e fazer aqui. O processo vai ser o mesmo, tá? Então, mas tem essa possibilidade. Às vezes nem sempre o aplicante pode vir junto com a família, né? Então acaba vindo antes, porque de repente o contrato de trabalho exige, né? E você tem alguma coisa no Brasil para resolver. Então existe essa possibilidade. Quanto aos itens que são diferentes em relação ao quem, né, está solicitando com o contrato de trabalho. Caso você já tenha se casado no Brasil ou no exterior, você precisa de uma certidão de casamento com apostila e acompanhar de tradução em língua alemã, feita por tradutor juramentado. Ou caso você tenha se casado na Alemanha, certidão de casamento alemã. Também a cópia do passaporte e do documento de identidade do cônjuge residente na Alemanha, no caso quem é o aplicante, né? E caso o cônjuge já resida na Alemanha, cópia do comprovante de registro de residência, em alemão seria o Meldebescheinigung, a cópia do contrato de locação, não se aplica para reunião familiar com cônjuge alemão residente na Alemanha, e uma cópia de comprovante de rendimento, por exemplo, declaração do imposto de renda ou contrato de trabalho com menção da remuneração mensal. E isso não se aplica para a reunião familiar com cônjuge alemão residente na Alemanha. Se a pessoa tem uma esposa ou marido alemão, não precisa esse processo. O processo é diferente. Isso aqui é só pro caso do Blue Card mesmo, né? E no caso, se você tem filhos e quer trazer seus filhos contigo para a Alemanha, também a gente dividiu em 2 partes. A parte igual e a parte diferente do processo. A parte igual é exatamente a mesma da reunião familiar do cônjuge. É necessário o passaporte original com 2 cópias, 2 fotos biométricas, o formulário de concessão de uma autorização de residência, também 2 cópias, a declaração do artigo 55, parágrafo 2, também é necessário, e o seguro viagem. O que é diferente? É necessário a certidão de nascimento da criança com apostila e traduzida para o alemão mediante a tradução feita por um tradutor juramentado. Caso um dos pais more na Alemanha ou a viagem de mudança para a Alemanha esteja prevista somente com um dos pais, é necessário um comprovante da guarda exclusiva do pai e da mãe residente na Alemanha. Caso um dos pais more na Alemanha ou a viagem de mudança esteja programada somente com um dos pais, é necessário o comprovante de direito da guarda exclusiva do pai ou da mãe que resida na Alemanha, ou uma declaração de consentimento de outra parte formalizada na representação alemã, ou a decisão juridicamente vinculada de uma entidade competente brasileira, por exemplo, um tribunal, né? No caso, se você vai trazer seu filho, os pais não venham junto, né? Por exemplo, o pai já está morando na Alemanha e a mãe vai trazer o filho, é necessário apresentar esses documentos a mais para comprovar que os 2 lados, o pai e a mãe, estão liberando essa viagem, né? No caso, essa migração. Além disso, necessária cópia dos passaportes do pai e da mãe, inclusive do título de permanência na Alemanha, se for o caso, né? Por exemplo, se o pai ou a mãe já estiver na Alemanha. Além disso, é necessário comprovar que tem dinheiro suficiente para sustentar as crianças na Alemanha. E basicamente eu acho que é isso, né? Em relação aos filhos, é o processo um pouco diferente, né? Principalmente se você vier separado da esposa, né? Ou se a esposa vier antes ou depois. Normalmente o formulário que você faz a requisição do visto de trabalho ou de permanência na Alemanha são os mesmos. O que acaba sendo diferente são os comprovantes, né, que você tem que trazer, né? Então, se a gente pegar resumidamente, quem é o aplicante tem que ter um contrato de trabalho, quem que está indo junto com a pessoa que tem um trabalho na Alemanha tem que ter uma certidão de casamento, e quem, obviamente, né, tem filhos tem que ter um comprovante, né, de certidão de nascimento, ou no caso quando são pais separados, né, ou que um está indo e o outro não. Você tem que ter algum documento que comprove que o outro pai ou a mãe liberou essa criança.
No mais, eu queria também deixar claro que nós não somos advogados, né? Isso é só informações que a gente levantou. E qualquer dúvida ou alguma coisa que não tenha ficado clara, nós recomendamos ir direto no site do consulado alemão, ou no caso da embaixada alemã, e ler diretamente lá, ou entrar em contato com eles, né, pra esclarecer esse tipo de coisa. Tá bem detalhadinho lá. Às vezes a informação não tá tão fácil acesso, mas em algum lugar tem lá a informação. E claro, gente, agora nós estamos gravando, esse é o estado atual dessas leis. Pode ser que no futuro, quando, né, alguém que esteja ouvindo agora, essas informações não estejam mais válidas, alguma coisa tenha mudado. Então, né, fica a dica, olhe novamente. Se você estiver escutando esse programa em 2070, né, daqui a alguns anos, quem sabe já mudou um pouco essa lei, né? Então, agora em 2018 é assim. Eu não diria nem 2070, eu diria 2020, né? Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Charles, conta para mim, o que é uma tradução juramentada? Tradução juramentada. Tradução juramentada nada mais é que um documento oficial, né, um diploma, certidão de nascimento, casamento, procuração, história escolar, etc., com fé pública, que só pode ser feita por pessoa habilitada. No caso, o tradutor público juramentado. Essas pessoas, no Brasil, no caso, elas são normalmente nomeadas através de concursos públicos, né? Então, você pode encontrar os tradutores juramentados através do site www.brasil.diplo.de/tradutores. Ali vai ter um filtro, você pode procurar por região, cidade, né? Então, você procure pelo que for mais próximo de você. A questão de quanto custa, isso varia, né? Varia de cada pessoa. No meu caso, só foi eu e a minha esposa que viemos, e aí a gente pagou, foi em torno dos R$300 fazer essa tradução juramentada. Mas, gente, se você tem filhos ou, né, mais pessoas que você vai acabar trazendo, isso pode chegar facilmente, talvez uns R$500 a R$1.000. No meu caso deu aproximadamente R$500, porque eu acabei entregando também o diploma da pós-graduação, né? E esse diploma da pós-graduação, bom, geralmente a cobrança é feita por página, né? Eles chamam de lauda, eu não sei exatamente quantos caracteres são isso, mas eu lembro que o meu diploma da pós tem a descrição de cada disciplina atrás, então esse documento acabou saindo um pouco mais caro, né? Na verdade não era necessário aplicar para o visto, mas eu acabei descobrindo isso só mais tarde. Esse aí também, normalmente só tendo o diploma de superior você não vai precisar mais de nenhum, né? Enfim, no consulado diz que você pode trazer, fica de cada um, eu acredito que não tem problema, né? Mas, quanto tempo isso pode demorar? Vai depender muito da agilidade e da demanda que seu tradutor tem. No caso nosso, como foram esses 3 documentos, levou aproximadamente umas 3 semanas para a tradução ser finalizada. Então, na verdade, eu aconselho, se na sua cidade, na sua região tem mais de um tradutor, tentar entrar em contato com vários deles e verificar quem que tem uma demanda maior, demanda menor, a tentar agilizar um pouco o seu processo. Dependendo da necessidade, né? Tem um amigo que estava precisando para ontem, ele teve que pagar essa diferença, então custa bem caro quando você precisa para traduzir de repente em uma semana, né? Então tem que ver de repente da necessidade, urgência, né? Você pode solicitar para o tradutor fazer isso de maneira mais ágil, só que claro, isso custa muito mais caro. Então eu tenho um amigo que passou por essa situação e ele pagou basicamente o triplo do que eu paguei, né? Então fiquem atentos a isso também. O que a gente aconselha é dar uma conferida na tradução, que às vezes tem, por exemplo, alguns termos mais específicos. Por exemplo, se ela, a tradutora vai traduzir o seu diploma da pós, no meu caso, onde tem nomes técnicos de disciplinas. Às vezes a tradução para o alemão também não fica muito certo, então é legal dar uma conferida, por exemplo, se as datas estão batendo. Enfim, a tradução juramentada nada mais é do que você pegar um documento em português e escrevê-lo em alemão, traduzi-lo para o alemão. Como é um trabalho manual, pode ser que aconteça de ter alguma falha, alguma data, algum erro de tradução. Então é bom conferir isso antes de aplicar para o visto usando esse documento. Mais importante que talvez os termos que foram traduzidos é você conferir esses números ali, como a gente comentou, data, número de documento, né, de registro. Isso tem que bater bem, porque é isso que eles vão olhar na prática, né? Então,
vale a pena fazer isso lá, de repente, quando você vai pegar esses documentos com o tradutor, dar uma passada né, rapidamente ali por cima, né, uma leitura ali, e qualquer coisa já corrige, né, na hora, né, não precisa esperar mais. Bom, feita a tradução, depois disso a próxima fase é o apostilamento. Mas o que é apostilamento? Então, o apostilamento é a legalização de documentos produzidos em território nacional brasileiro e destinados a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros. Esse é também conhecido como Acordo de Haia. Alguns países que fazem parte da Convenção são como a Alemanha, Argentina e Austrália, entre outros, né? E o que isso significa? Basicamente, quando os países que faz parte da Convenção de Haia pode... não é necessário você enviar o documento para o país que você tá querendo trabalhar ou viajar e esperar que eles façam esse reconhecimento, né? Então, um acordo onde que os países já reconhecem um documento dos outros através desse apostilamento. Então, o nome técnico é basicamente tipo cartório internacional, na minha opinião. Na verdade, antes do Brasil assinar esse acordo, esse tratado, a validação era feita no consulado. Então, por exemplo, se você precisava do documento em italiano, você tinha que ir lá no consulado italiano levar seu documento, a segunda via ali do seu documento emitido pelo cartório, e eles iam fazer essa validação para você, né? E com o apostilamento, não. Você vai direto no cartório, o cartório coloca um certificado no seu documento dizendo que aquilo é válido dentro dos países que fazem parte do acordo ali que a gente falou. E onde que nós podemos fazer isso, Vermelho? Tem alguns cartórios que são credenciados, que já fazem isso. O Brasil assinou esse tratado de Haia não faz tanto tempo assim, então não são todos os cartórios que fazem isso, mas você, certamente na sua cidade, provavelmente vai ter um cartório que faz isso. Você leva os documentos no cartório, diz que quer apostilar e eles vão fazer o processo para você. Um outro ponto é que isso meio que pode enganar, né? Quem pesquisa de repente na internet através, eu acredito que é o CNJ, mas eu pesquisei na época procurar cartórios que estavam habilitados. E todos os que eu tinha na minha cidade estavam, mas é uma coisa que eu conversando com o tradutor dos meus documentos, falou que isso não é totalmente verdade, porque apesar de todos os cartórios estarem habilitados pelo CNJ, eles têm que passar por um treinamento e eles têm que fazer algumas coisas com papel moeda. Então, pode ser que apesar do site do governo dizer que eles podem fazer, não necessariamente eles estão fazendo. Então, o que se recomenda fazer? Pergunta diretamente, talvez, pro tradutor. Ele pode saber essa informação, ou, né, como o Vermelho comentou, dá uma ligada nos cartórios e ver quem é que pode estar fazendo esse serviço. Exatamente. Quanto tempo demora, geralmente, para apostilar, Charles? Olha, isso varia da quantidade de documentos, que no meu caso foi basicamente um dia, porque eram poucas coisas, né? E também, provavelmente, talvez o cartório estava com pouca demanda, né? Pode levar 3 dias a 1 semana, dependendo de cada caso, né? O meu caso foi rápido ali, acho que não deu 3 dias, já tava pronto. Mas eu separaria por garantia ao menos 1 semana, né? Claro, vai depender da demanda de novo. Exato. E quanto que isso custa? Novamente, isso varia de acordo com o número de documentos a serem traduzidos, né? Eu paguei R$130 na época, mais ou menos. Então custa, acho que cada selo que eles colocam ali no teu diploma, ou o teu documento, no caso, custa em torno dos R$35, R$40. Pode ser um pouquinho amargo, mas enfim, é o que é o preço. Isso é tabelado e não tem muito como chorar, né? Um desconto. Não tem muito como fugir, né? No meu caso, acho que foram em torno de R$200 pelos 2 diplomas e a certidão de casamento. Então é bom preparar um dinheirinho para isso aí também. Exato. Uma observação aqui que quando você for fazer o apostilamento, né, é necessário autenticar a assinatura de quem assinou aquele documento. Por exemplo, no seu diploma universitário, geralmente tem a assinatura do reitor da universidade e também a assinatura do chefe do departamento, por exemplo, no meu caso. Então é importante que você saiba onde as assinaturas estão registradas, né, dessas pessoas, para que você consiga autenticar a assinatura deles, né? Por exemplo, a minha pós-graduação, apesar de eu ter feito na minha cidade, a sede do curso em si é em São Paulo. Aí o que acontece? A assinatura do reitor, do responsável pela minha pós-graduação, não estava autenticada, a assinatura dele não estava autenticada nos cartórios da minha cidade. O que eu fiz? Eu tive que mandar o meu diploma
para São Paulo, para o cartório, né? Bom, primeiro eu tive que entrar em contato com a instituição que eu fiz a pós-graduação para verificar aonde estava registrada a assinatura do responsável sobre o meu curso. Então eles me passaram que era um cartório de São Paulo. Eu tive que enviar para São Paulo o meu diploma da pós-graduação para eles autenticarem a assinatura do responsável do curso para devolver para mim, para então eu fazer esse apostilamento. É importante vocês saberem certinho aonde está registradas as assinaturas dessas pessoas, porque vão ser necessárias para o apostilamento. Isso é válido também para a sua certidão de casamento, por exemplo, e para seus diplomas universitários ou de pós-graduação, no meu caso aqui também, né? Exato. Eu não tive muita dor de cabeça, né? Porque foi tudo na mesma cidade. Esse tipo de coisa são aqueles detalhes que a gente acaba não percebendo antes e que acaba tomando tempo. É uma coisa válida verificar esse tipo de coisa. Para mim foi tranquilo, porque eu fiz tudo na mesma cidade, mas, né, para quem tem uma situação similar ao do vermelho, é bom verificar também. Outra dica que a gente pode dar é a questão do apostilamento antes da tradução, né? Um colega nosso acabou fazendo isso e como o valor é cobrado por laudas, o valor é mais elevado. Então, a dica é traduza e depois apostile, porque senão pode acabar gerando custos desnecessários. Isso é bem importante. Ele acabou gastando, eu acho que mais que o dobro do que eu gastei, pelo que eu conversei com ele, com essa questão do apostilamento e da tradução, porque ele acabou não se atendo a esse detalhe, também não está escrito em lugar nenhum isso, e ele acabou fazendo a tradução depois do apostilamento, então gerou bastante custo para ele. Então, resumindo aí o tópico, né, da tradução juramentada e do apostilamento, primeiro encontrar um tradutor juramentado próximo de você, deixar a papelada com ele. Depois da tradução, você tem que reconhecer as assinaturas, né, dos chefes de departamento ou reitores das universidades que você estudou. O mesmo válido para o documento civil, no caso certidão de casamento, se você for trazer o cônjuge, ou certidão de nascimento, no caso dos seus filhos. E então, após isso, solicitar o apostilamento dos documentos no cartório. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fase número 3, preenchendo os formulários. Bom, no site da embaixada você encontra o formulário. O formulário se chama Requerimento de Concessão de uma Autorização de Residência. O formulário é o mesmo para diversos tipos de vistos na Alemanha, né? Se você está procurando, se você vem a trabalho, se você vem em estudo, se você vem fazer um au pair, se você vem fazer curso de língua, é sempre o mesmo formulário. Daí no próprio formulário você preenche qual é o motivo daquele visto que você está aplicando, né? Bom, o formulário são 5 páginas, tem bastante campos aí para preencher. Como a gente disse, é o mesmo formulário para vários tipos de visto, então tem vários campos que às vezes não são relevantes para você. Mas basicamente você vai informar o seu nome, o seu endereço, data de nascimento, estado civil, vai informar o seu número de passaporte, vai informar também os dados dos seus filhos, dos seus parceiros, né, no caso seu cônjuge. Tu tem que dizer se você já morou na Alemanha, sim ou não, se tem antecedentes criminais, tem uma série de coisas. A gente conversou e tem alguns pontos, alguns campos que geram um pouco de dúvida no pessoal. Para mim também geraram dúvidas e eu acredito que alguns dos nossos ouvintes também possam vir a ter essas dúvidas, né, Charles? Exato. Um desses pontos ali, né, com o formulário que a gente tem atual, seria o número 6, que é uma pergunta em relação à residência prevista na Alemanha, né? Então, normalmente quando você vai fazer esse formulário ali, escrever ele, você não tem ainda o endereço exato de onde você vai ficar, né? Porque ele pede pelo endereço. Então o que aconteceu? Eu deixei em branco até um pouco antes da entrevista no consulado. E quando eu marquei o hotel para ficar, eu botei o endereço simplesmente do hotel, né? Então eu falei, cara, a cidade tal, e o endereço tal, e ok, eu já vi gente que colocou apenas o nome da cidade, né? Então, mas enfim, o que importa é você ter pelo menos o nome da cidade aonde que você vai trabalhar, eu diria. Eu tava em dúvida também sobre esse campo, eu deixei em branco e na hora que eu cheguei lá pra entregar os papéis, perguntei pra ele, tá, mas o que eu coloco aqui? Você não sabe? Eu falei, não. Então coloca só a cidade pelo menos. Eu fui lá e coloquei o nome da cidade que eu estou morando. Outra pergunta, né, no caso, que é, planeja levar outros membros da sua família? Isso gera, pelo menos pra mim, gera um pouquinho de confusão, porque eu já estava escrevendo meu cônjuge
E aí eu pensei, tá, mas eu tenho que colocar novamente? Então, no caso eu coloquei, mesmo que a minha esposa, a gente fez um formulário separado, mas basicamente, se você vai levar talvez tua esposa e filhos, né, ou esposo e filhos, coloca ali, sim, que você planeja levar, e aí no caso, os formulários vão todos ir juntos, mas, né, a pergunta está respondida de qualquer maneira. Sim, eu acho que nesse aí também não tive dúvida, só preenchi o nome da... Por mais que a minha esposa também estava aplicando, eu preenchi só para deixar equalizado. Talvez o que gerou confusão para mim é porque você pode aplicar em momentos separados, né? E quando você vai fazer tudo junto, leva essas questões, né? Mas já está aplicando junto, né? Mas enfim, em casos talvez que tenha um espaço de tempo entre uma aplicação e outra, essa pergunta faça sentido, né? O campo é o número 10, referências da República Federal da Alemanha. Então, na verdade aqui eu coloquei o nome da minha chefe. Se querem saber uma pessoa de referência aqui que esteja por dentro do seu processo de mudança, então eu coloquei o nome e o telefone dela. Eu nesse caso eu coloquei da pessoa que eu estava em contato do RH da empresa, né, que estava cuidando do meu processo. O importante é ter o contato, né, da pessoa que possa falar e afirmar que você tem uma vaga de emprego na Alemanha. Eu acho que de fato ninguém ligou para ninguém, mas só para estar ali em caso de alguma necessidade, né. Outro campo também é o número 12, que é a permanência prevista na República Federal da Alemanha. Eu preenchi da seguinte forma, não determinado. Foi a mesma coisa que eu fiz, porque como o nosso caso, o contrato era sem limite de término, então eu pensei, mas o que eu vou colocar, né? Então foi a mesma coisa, eu botei indeterminado, né? Então talvez você tenha uma data no seu contrato, você pode colocar a data de finalização do seu contrato. Caso seja como o nosso, né, indeterminado deve funcionar tão bem quanto a data. Por último, né, a pergunta número 13, né, como é que a sua estadia na Alemanha será financiada? Isso também fica lá, como é que eu vou fazer dinheiro próprio? Eu coloquei basicamente recursos próprios e o meu salário, né, foi o que eu escrevi aí. Então, talvez no caso talvez no caso de cônjuge, né, que foi o que gerou no meu caso essa dúvida, eu coloquei que a minha esposa seria, entre aspas, gente bancada por mim. Na verdade, eles só querem saber qual meio de sustento que, né, os teus familiares vão ter, né, enquanto você estiver aqui na Alemanha. Só querem comprovar que a pessoa não vai, né, morrer de fome, uma coisa do tipo. Na verdade, esse campo acho que faz um pouco mais de sentido para quem está aplicando, por exemplo, por um visto de estudantil, porque no nosso caso a gente está visto como o formulário é o mesmo, né, então... Às vezes faz mais sentido com um estudante, por exemplo, sei lá, que o pai vai bancar ou que ele tem uma economia que vai sustentar durante X meses. Eu também preenchi a mesma coisa, financeiro próprio, salário, e da esposa, salário do marido, no caso. E assim, uma coisa que eu vi, né, se você tiver dúvidas, que nem eu falei antes ali, eu tinha campos que eu não sabia o que fazer, e eu deixei em branco, e na hora eu perguntei antes de entregar, eu falei, tem esse campo aqui, eu não sei o que fazer e tal. Então eles foram bem abertos, ajudaram, eu só tive que sair e preencher uns negócios para eles atenderem outra pessoa, mas acho que se tiver alguma dúvida, tentar entrar em contato com eles lá, ou se não, deixa para preencher na hora. Em últimos casos, exatamente. Preenche lá, pergunta na hora, né, não vai ter problema nenhum também. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fase número 4, agendando a entrevista no consulado. A novela. Pode ser. Esse aí é um problema. No nosso caso aqui, a gente fez em Porto Alegre essa entrevista. Eu notei que em São Paulo, eu não conheço a embaixada lá, o consulado alemão em São Paulo. Mas em Porto Alegre é bem pequeno o escritório, então basicamente tem uma pessoa atendendo. Então os horários são bem restritos, né? Não tem tantos horários disponíveis. Exato. E assim, existe no Brasil a própria embaixada, né, em Brasília, e o consulado de São Paulo e o consulado em Porto Alegre. Então, dependendo de onde você está, a jurisdição do consulado / embaixada é diferente. Seria muito mais fácil para nós ter ido para São Paulo, pela questão de ter mais horários e até facilita pegar um avião, né, do que Porto Alegre. Mas dada que a jurisdição de... a nossa jurisdição, no caso do consulado, é em Porto Alegre, a gente não teve escolha.
Então isso pode ser um pouquinho chato para quem está em Santa Catarina e no Rio Grande, para agendar ou para cancelar, porque tem toda uma série de regras, né? E os horários são bem restritos também. É coisa de, às vezes, eles atendem 3 pessoas num dia, mais uma no outro dia não atendem. E no caso, né, um ponto importante de colocar é que o processo o seu, e se você vai, no caso de você vai aplicar junto com o seu cônjuge, são 2 entrevistas diferentes, tá, gente? Não funciona. Você não pode agendar uma entrevista e 2 pessoas ser atendidas por aquilo ali. Você vai ter que botar 2 horários. E daí isso gera mais um problema, né? Então, tem todos esses detalhezinhos que a gente tem que estar atento na hora de agendar. Só abrindo parênteses aqui, eu consultei aqui no site da Embaixada Alemã no Brasil. Eles têm a embaixada em Brasília, tem um consulado geral em Porto Alegre, um consulado geral em Recife, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Então, se você mora, em Cuiabá, você vai ter que ver qual que é a jurisdição sua para se dirigir àquele consulado. Em Cuiabá, provavelmente vai ter que ir para Brasília, eu acredito. Mas, enfim, tem somente essas opções do Brasil, né? Outra questão aí que pra mim foi até um pouco meio chato, como eu falei anteriormente, eu tinha algumas dúvidas em relação ao preenchimento do formulário, do que levar. O contato com eles não foi muito fácil, não. No site da embaixada do consulado tinha os horários que eu podia telefonar lá pra perguntar alguma coisa. Então era, por exemplo, da 1 às 2 da tarde eu podia ligar quarta-feira. Então eu tinha que ligar nesse horário para tentar falar com alguém para tirar as dúvidas. Eu notei que eles foram um pouco meio ríspidos, assim, pelo que eu perguntei. Falaram que estavam as informações no site. Obviamente eu já tinha olhado as informações no site, só que não estavam muito claras para mim. Eu queria fazer um double check. Também, se eu não me engano, eu entrei em contato com o de São Paulo para ver se eu conseguia fazer lá em vez de fazer em Porto Alegre. Que nem o Charles falou, era mais fácil ter ido para São Paulo, né? Mas o que aconteceu que demorou ali um pouco a resposta. Falou, não, você mora em Santa Catarina, você obrigatoriamente tem que ir para Porto Alegre. O agendamento é feito direto no site do consulado. É só você entrar lá e procurar o link que está lá disponível e selecionar a cidade que você quer ser atendido. Os intervalos geralmente são em 15 minutos, 15 em 15 minutos os horários. É só você marcar e aguardar a sua ida à entrevista. Mas tem um detalhe em relação à política de cancelamento. Eu sei que um colega teve que reagendar, teve que cancelar o horário, ele fez isso com antecedência, obviamente, mas aí para você poder agendar outro com o seu documento de passaporte, ele demora um pouco, você não consegue já fazer pro dia seguinte. Eles te deixam um pouco na geladeira, vamos dizer assim, para você poder reagendar essa visita. Sei também que está escrito em algum lugar lá que se você não comparecer, daí essa penalidade é um pouco maior. Eles são bem rígidos em relação a isso, para que você não fique lá toda hora agendando e cancelando e deixando outras pessoas que talvez necessitassem sem o horário porque você não apareceu. Então tenha cuidado. Só reforçando, né, no caso, cada pessoa, cada aplicante tem que ter o seu próprio horário. Apesar de, acredito que foi o mesmo caso que o Vermelho, eu agendei o meu horário em seguida da minha esposa, mas nós dois fomos atendidos ao mesmo tempo, basicamente. Mas lembre-se de reservar 2 horários, porque eu imagino que se você só reservar um, é capaz de eles chegarem lá e não quererem fazer. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fase número 5, entrevista no consulado. Bom, esse aí é a pressãozinha, né? Tem gente que fica nervosinha nesse dia, né? Sempre acontece, né? Aquela coisa, qualquer coisa que você vai ter que responder pergunta. Que o gol não gol depende disso, né? Então é meio... Mas relaxa, pessoal, não tem nada pra dar errado, né? Você tá com o seu contrato de trabalho na mão, tudo certo, então... Acho que não tem problema, né? A primeira dica que a gente dá é chegar cedo. O que eu fiz, eu fui um dia antes para Porto Alegre para evitar qualquer tipo de transtorno que pudesse, porventura, acontecer, né? Aí fiquei no hotel lá próximo do consulado, peguei um táxi até lá, né? Então foi bem tranquilo, assim. Então, uma dica que eu daria é, você chega um dia antes, não, assim, pode ocorrer o risco de se você marcar para um dia à tarde, pegar o avião de manhã, né, e acabar que teu avião cancela o voo, né, alguma coisa do tipo,
e você vai ser penalizado por isso, né? Então é melhor estar do lado, né, seguro do negócio. Isso que você falou que pode acontecer, eu sei que aconteceu com um colega nosso aí que Isso é verdade. Marcou pro início da tarde, saiu de manhã cedo, foi para o aeroporto pegar o voo, aí tava uma névoa lá, alguma coisa, o avião não pôde decolar e no final da história ele não conseguiu. Ele na verdade acabou nem embarcando porque já tinha perdido o horário. E o que aconteceu que daí, como a gente comentou ali no tópico anterior, ele só conseguiu reagendar por um tempo bem pra frente. Então isso acabou atrasando a ida dele para o consulado. E além disso, do próprio gasto, né? Não perder a passagem aérea, né? Além disso, quando você estiver separando aí a sua papelada, é bom separar sempre em 2 kits, tá? A gente comentou ali no começo desse episódio que sempre são 2 cópias do formulário, 2 cópias do passaporte. Então você separa isso em 2 kits, em 2 pilhas, vamos dizer assim, diferentes, cada uma com as suas cópias. Além de separar em duas pilhas diferentes, né, é importante manter a mesma ordem que está nos formulários ali que você acessa no site da embaixada. Então, né, isso tudo facilita, porque na hora que chegar lá, se não tiver tudo na ordem ou em separar em 2 pilhas, eles vão falar, então senta ali, organiza e depois volta aqui. Tipo, você só vai perder mais tempo. Então é importante fazer isso, né? Outra coisa que eu, no caso, fiz, eu levei eu imprimi, né, o agendamento, né, levei só por garantia. Talvez isso não é necessário, mas, né, como eu disse, eu viajei muito longe para chegar lá e dar problema. Tira o print da confirmação e leva também. É legal também no site do consulado, tem um checklist lá dos documentos necessários. É bom abrir lá e dar uma última conferida para ver se não faltou nada, né, e, enfim... Bom, e faça isso antes de viajar pro destino, né, por favor. Além disso, é necessário levar 75 euros. Isso a gente tá falando dos valores agora de 2018, tá? Quando a gente fez, eu pelo menos, foi um pouco menos que isso. Acho que eram 60, mas agora tá 75 euros. Só que leve em espécie reais. Então converta... Com a cotação do dia também. Com a cotação do dia. Então verifique quanto está a cotação, quanto vai dar 75 euros em reais. Leva um pouquinho a mais, porque não sei qual é a cotação que eles vão usar lá na hora, né? E é bom, tem que levar isso aí também para cada um dos aplicantes. No caso, se for fazer você e sua esposa, você tem que levar 2 vezes esse valor, né? Além disso, também é necessário você levar um dinheiro extra para, caso seja necessário, eles enviarem pelo correio seu passaporte com o visto. Claro, se você morar em São Paulo, talvez eu acho que, ou Porto Alegre, ou na cidade Rio de Janeiro, que tem o próprio consulado, talvez você consiga lá pessoalmente retirar, né? Mas no nosso caso, que não morávamos em Porto Alegre, a gente teve que pagar um valor extra para despesa de correio. Lembrando que eles não aceitam cartão, tá, gente? Então vocês levem dinheiro em espécie mesmo. Antes de entrar de fato, falar como é que é essa entrevista no consulado, eu queria falar um pouco da tensão. Às vezes o cara fica um pouco nervosinho, né? Mas é aquela história, né? Como é que vai ser, o cara não sabe. E a gente falou, né? Um caminho tão longo para chegar nesse dia que às vezes eu fiquei tranquilo, né? Mas tinha gente que ficou meio nervosinha na hora, assim, mas enfim, não tem o que dar errado, né? Você recebeu o seu contrato, tá tudo certo, então acho que não tem nada pra dar errado. Não, eu do dia que eu fui também tava tranquilo, inclusive eu presenciei, né, um rapaz ali, talvez na casa dos seus 20 anos, ele, pelo que eu vi, assim, da história, ele tem cidadania alemã, mas mora no Brasil, né? E tava vindo estudar na Alemanha. E ele tava faltando metade das coisas dos documentos. E o pessoal ali do consulado foi bem tranquilo, né? Ele não conseguiu resolver o problema dele, claro, mas é orientado. E a parte da entrevista ali, depois que... Primeira parte, né? Obviamente você vai conversar com uma pessoa ali que vai te atender, vai verificar seus documentos, vai ver se tá tudo na ordem correta. E estando tudo certo, vai pedir para você aguardar e vai vir um alemão, né? Ou uma alemã te entrevistar. Nessa parte foi bem tranquilo, fizeram perguntas... que eu diria normais, tipo, onde vai trabalhar, o que vai fazer, nada demais. Então, dali, beleza, eles confirmam e dali mandam o teu processo pra frente. Bem isso, foram 2 partes. Primeiro uma pessoa só conferiu e depois o outro veio um alemão, perguntou pra mim se eu queria falar em alemão ou inglês. Eu falei em inglês com ele, foi super simpático, bem tranquilo, não teve crise nenhuma, perguntou onde que eu ia morar e tal, o que eu fazia, comentei com ele a história toda, até...
Até tirou um pouco de sarro, porque não conhecia a cidade que eu estava vindo morar. Mas enfim, foi tudo tranquilo. Acho que não tem erro não. Marquei 2 horários, mas minha esposa estava junto nesse momento. Ele acabou nem perguntando nada pra ela. Não sei, pra sua esposa ele perguntou alguma coisa, Charles? Perguntou... Ele tava falando comigo e daí perguntou só se ela falava inglês. Daí eu falei sim e ela mesma respondeu. Ela só perguntou... Ele só perguntou se ela ia trabalhar aqui também, coisa do tipo. Mas nada demais. Tipo, acho que ele perguntou mais de curiosidade do que por qualquer outro motivo. Mas no geral, pessoal, é bem tranquilo aí, não tem muito segredo, só confira certinho os documentos aí, se estão todos certos, se estão na ordem correta, faz double check, pede pra alguém olhar de novo pra você, uma pessoa de fora talvez do negócio, comparando a checklist com o que você tem. Não esquece de levar o dinheiro. E eu acho que é isso aí, não tem muito segredo não. Não, é tranquilo. Eu realmente... cada pessoa reage diferente, mas eu pelo menos minha experiência foi bem tranquila. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fase 6. Na verdade, a fase 6 é só aguardar o passaporte com visto chegar e correr para o abraço. Não tem muito o que fazer. Não existe muito mistério, né? Eles vão te informar ali depois da finalização da entrevista, o tempo em média que vai levar para chegar esse visto. No meu caso, falaram 3 semanas, chegou em 2, né? Eles também passam um telefone do qual você pode ligar lá depois. Eles falam, ligue daqui 10 dias caso você não receber nada. A gente mandou um e-mail e quando eles responderam, no dia seguinte chegou. Tranquilidade. O meu também, eu acho que foram... não lembro exatamente, mas foi... menos de 3 semanas. Na verdade, ele foi bem dentro do prazo, assim. O prazo, sei lá, eles deram 3 semanas. Daí eu acabei ligando pra lá numa quinta-feira à tarde, que tava dentro do range de horários lá que ele atendia. Perguntei e ele, não, vou verificar e entra em contato. Não ligou de volta, não falou nada, mas 2 dias depois já recebi em casa os passaportes já com o visto. Foi bem tranquilo também. Na verdade, o que a gente falou que é tranquilo, mas o grande ponto é que geralmente durante essa fase você tá esperando isso chegar para dar sequência na tua mudança. Então você acaba ficando um pouco meio tenso, porque você precisa comprar passagem, então você não sabe quando o visto vai chegar e tal. Já tem o contrato provavelmente com a data de início já meio com um prazo mais curto. Então a gente fica naquela expectativa de chegar de uma vez os papéis para você dar sequência no processo todo de mudança. Foi bem tranquilo a entrevista do visto, porque o que eu fiquei tenso entre juntar os documentos, conferir tudo, fazer as traduções, esperar para comprar passagem aérea, acho que foi muito pior do que em si, né, ir lá fazer essa parte burocrática. Com certeza, porque aí passagem, você não sabe, daí tinha um monte de coisa que você tava ali, né, naquela expectativa. A passagem, por exemplo, você só pode comprar depois que você receber o visto. É que o problema é que, pelo menos no nosso caso, a gente teve que adiantar nessas coisas. A empresa, claro, nos reembolsou, mas se você vai comprar uma passagem em cima da hora, dependendo da época do ano, você chega a gastar R$6.000 por pessoa, né? Então, é aquela coisa, a gente sabe que vai ser reembolsado, mas tirar 6 contas assim por pessoa do bolso é uma coisa meio... 6 vezes 2, né? 6 vezes 2, né? Dá aquela coisa ruim no coração. Bom, mas basicamente, só explicando, então, quando chega o seu visto, eles colam no seu próprio passaporte um papel lá com o visto, que geralmente chega com uma validade de 3 meses, assim como a gente falou anteriormente. E depois, quando você chegar na Alemanha, você termina o processo e pega o Blue Card definitivo. Então essa é a fase inicial, né? O seu pré-cadastro, vamos chamar assim, para você chegar aqui e já poder começar a trabalhar no dia seguinte, né? Exato. Vai ter muito mais burocracia quando vocês chegarem aqui, mas isso a gente explica em outro episódio, que esse já tá grande e burocrático o suficiente. É verdade, né? E o pessoal reclama da burocracia do Brasil é porque nunca veio pra cá, né? Vai se sentir em casa, eu diria. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Antes de concluir o programa aqui, a gente levantou algumas perguntas que são comuns aí, algumas dúvidas gerais assim sobre como é o Blue Card, ou o que ele abrange. Em relação ao prazo de validade do Blue Card, né, assim como a gente falou anteriormente, primeiro você vai ganhar esse Blue Card com 3 meses de validade no seu próprio passaporte. Uma vez na Alemanha você conclui o processo. A validade depois desse processo feito na Alemanha vai depender da validade do seu contrato de trabalho. Se o seu contrato de trabalho não tem final, não tem data final, não tem data de encerramento, o seu visto vai sair por 4 anos. Caso contrário, por exemplo, se você tem um contrato de trabalho de 2 anos, o visto vai sair com a mesma data do último dia de validade do seu contrato. A segunda pergunta frequente é em relação à validade do visto se o portador ficar muito tempo fora do país. Sim, isso pode acontecer, né, caso o portador ficar mais de 2 meses fora da Alemanha. E assim o visto vai perder a validade. No caso do cônjuge, esse prazo é somente de 6 meses. Então, pessoal, não pode passar um ano de férias no Brasil, não. Você tem que voltar para a Alemanha. A não ser que você queira voltar para o Brasil de maneira definitiva. Então, daí você pode ignorar essa parte. O portador do visto pode se mudar para outro país da União Europeia? Pode. Tem esse direito. Mas só depois de 18 meses de permanência da Alemanha. Ou seja, você tem que vir para a Alemanha trabalhar 1 ano e meio. A partir disso, você está liberado para procurar emprego em outro lugar que aceite o Blue Card aqui na União Europeia. E se o Blue Card for emitido em outro país, eu posso ficar na Alemanha? Nesse caso, sim. Se o visto for emitido por um outro país membro da União Europeia, o direito de permanência é garantido na Alemanha. É o que a gente mencionou inicialmente, né? Um equivalente do Green Card. Então, nos Estados Unidos você pode se deslocar para qualquer outro estado, né? Assim como aqui no caso da Europa você pode se deslocar para qualquer outro país que faça parte, né, desse programa do Blue Card. Os familiares dos portadores do Blue Card têm o mesmo direito de permissão de trabalho na Alemanha do que o portador do Blue Card, ou seja, a sua esposa ou seu marido, no caso, pode trabalhar normalmente na Alemanha sem restrição nenhuma. E a última pergunta seria em relação a se os cônjuges precisam ter provas do conhecimento da língua alemã. No caso do Blue Card, o cônjuge não é obrigado a ter provas de conhecimento da língua alemã. Até mesmo o simples conhecimento dela não é necessário. Ou seja, você não precisa saber, embora, como a gente já reforçou várias vezes, sempre ajuda. Só que para quem tem o Blue Card, né, quem tá vindo com esse tipo de visto, não precisa se preocupar quanto a isso. Pois bem, então finalizando o nosso programa, Blue Card, nosso programa ficou extenso, mas eu acredito que a gente conseguiu aí tirar um pouco das dúvidas, explicar um pouco mais sobre como funciona para aplicar para o Blue Card. A gente passou por isso, então acredito que a gente também teve... Eu, por exemplo, tive várias dúvidas em relação a muitos pontos de como fazer. E eu espero ter ajudado vocês aí a tirar essas dúvidas, deixar um pouco mais simples a visão do Blue Card. Então são vários detalhes para você ter o seu Blue Card, são muitos papéis, você tem que traduzir, você tem que correr atrás das assinaturas, você tem que fazer entrevista no consulado, você tem que viajar, provavelmente se você mora em outra cidade você vai ter que fazer essa viagem para ir até o consulado, começar a pensar, organizar a mudança. Então desse momento são muitas coisas que vão estar acontecendo contigo, então acredito que tem que ser bem planejado aí para evitar dores de cabeça, né? Mas assim, fica tranquilo que você vai ficar bem ansioso mesmo. Se quer uma dica da minha parte, o Excel vai ser o seu melhor amigo em várias coisas. Então acho que é isso, né? Temos um programa, né? É isso, ficou extenso, mas a gente espera que isso tenha, né, coberto muito das dúvidas que acabam surgindo durante o processo, né? Porque uma coisa é você ler o papel, outra é fazer na prática. Então, né, esse aqui é o objetivo, a gente tentar mostrar na nossa experiência como que a gente fez, esses pequenos detalhes que às vezes acabam, né, só surgindo no meio do caminho. E é isso, gente, tá aí, né, boa sorte nessa questão toda. Então aí, só lembrando nosso e-mail, podcast@alemanhacast.com.br, nosso iTunes, dá um joinha lá, por favor. Nossas redes sociais, Instagram, Facebook, deixe seu comentário no site e até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo episódio, gente. É isso aí. Abraço. Tchau, tchau.